Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e do ano completo de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação poderá ser acessada no site da companhia, ri.dex.co. A apresentação também está disponível para download. Esta chamada também está disponível em inglês. Para acessar, você pode pressionar o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e depois optar por entrar na sala inglês. Depois disso, selecione silenciar áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência a diretoria executiva da Dexco e o time de relações com investidores. Francisco Semeraro, CFO da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Olá a todos, bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação trimestral e anual de resultados da Dexco. Estou aqui com o CEO da Dexco, Antônio Joaquim, e todo o comitê executivo. Iniciaremos nossa apresentação pelo slide 3 com os destaques do período. Durante o ano de 2024, tivemos a divisão madeira impulsionando os resultados de forma consistente, com a demanda aquecida durante todos os trimestres do ano, puxado tanto pela indústria moveleira quanto pelo varejo, com bons patamares de preços de painéis, considerando os repasses de preço iniciados no terceiro trimestre, que tiveram uma boa aderência ao mercado. Falando sobre a divisão de metais e louças, mostrou uma recuperação em relação aos resultados de 2023, com nossa capacidade de execução operacional melhorando à medida que o mercado também se recuperava. Nesse sentido, reforçamos ao longo do ano ações comerciais e operacionais na divisão de revestimentos cerâmicos e temos acompanhado de perto o setor, que segue pressionado, porém continua demonstrando ser um setor com oportunidades para a Dexco olhando mais à frente. Os cenários econômico e político globais seguiram desafiadores no final do ano, impactando variáveis como juros e câmbio. Ainda assim, conseguimos manter uma trajetória de recuperação e eficiência operacional. Quanto à LD Celulose, esta segue com resultados consistentes. Neste ano, entregou mais um recorde de receita e de EBITDA, combinando uma grande eficiência operacional e efetiva gestão de custos. Houve neste trimestre um efeito pontual no lucro líquido que vamos discutir alguns slides mais à frente. Impulsionados pelos resultados da divisão madeira e pela recuperação da divisão de metais e louças, encerramos o ano de 2024 com EBITDA ajustado e recorrente de 1.650 bilhão e margem de 20%. Se incluirmos os 49% de resultados advindos da LD Celulose, alcançamos um EBITDA ajustado e recorrente de 2.441 milhões em 2024, uma evolução de 22% comparado ao ano de 2023, com 8.235 milhões de receita líquida. Seguimos para o slide 4, tratando o fluxo de caixa da companhia. Encerramos 2024 com uma geração de caixa sustene de 391 milhões de reais, impulsionada por um EBITDA recorrente mais forte. Capital de giro sobre receita líquida encerrou o período em torno de 11%, em linha com anos anteriores, apresentando uma melhora de 3,6 pontos percentuais quando comparados ao terceiro TRI de 2024 e de 0,8 ponto percentual se comparado a 2023, atingindo patamares alinhados com a estratégia de caixa da companhia. Nos aproximamos do encerramento do ciclo de investimentos de 21-25 e neste ano fizemos investimentos na casa de 231 milhões na nova unidade de revestimentos em Botucatu, que já iniciou seu ramp-up. Cerca de 108 milhões na melhoria de mix de metais e automação de operação de louças e destinamos cerca de 10 milhões para o nosso fundo de Venture Capital, DX Ventures, e cerca de 40 milhões na melhoria de mix de painéis de madeira e para a expansão da nossa base florestal no Nordeste. No que tange os níveis de CAPEX, fechamos 2024 com um sustain maior do que o ano anterior, impulsionado pelos investimentos na nossa base florestal.
Aqui gostaria de relembrar que tivemos o principal aumento na primeira metade do ano de 24. Temos debatido com frequência a escassez da madeira no mercado e os altos preços deste insumo. Entendemos que esses investimentos continuam sendo diferenciais estratégicos no médio e longo prazos. Acho válido destacarmos também que este é um dos componentes mais discutidos quando analisamos os níveis de alavancagem da companhia. Com o fim do ciclo de investimentos que se aproxima, temos estudado os níveis mais eficientes de investimentos florestais e de manutenção fabril, de forma que a geração de caixa da companhia seja priorizada sem que impacte nossas operações. Passamos agora ao slide número 5. Mesmo diante de um cenário macroeconômico mais instável durante o ano de 24, conseguimos garantir uma gestão eficiente de liability management, com redução do custo médio da dívida da companhia, na comparação trimestral e anual, com manutenção do prazo médio. Os níveis de alavancagem da Dexco ficaram em torno de 3,01 vezes dívida líquida sobre EBITDA no último trimestre do ano, retomando aos patamares de 2022. Continuamos atentos e atuando em ações que otimizem a performance financeira da Dexco e colaborem com a desalavancagem de forma inteligente, preservando as alavancas estratégicas da empresa, como, por exemplo, a operação florestal que fizemos ao final de 24, conforme os fatos relevantes publicados anteriormente. Agora, no slide 7, apresentamos o cenário do mercado de painéis de madeira conforme dados da IBÁ, a Indústria Brasileira de Árvores. Conforme falamos no começo da apresentação, no mercado interno vimos a demanda tanto por MDF quanto por MDP apresentando evolução frente ao trimestre e o ano de 2023. Foi observado que no quarto trimestre o mercado externo acabou apresentando uma retração de cerca de 9% e aqui impactando principalmente pelos custos mais altos de fretes, principalmente. Com relação à divisão madeira, agora no slide 8, que entregou no ano mais um recorde nominal de EBITDA ajustado e recorrente em 1.514 bilhões e margem de 28%, considerando principalmente a melhor rentabilidade de painéis, os repasses de preço que foram realizados durante o segundo semestre do ano e a assertiva estratégia da companhia de realizar negócios florestais como uma opção de rentabilização, que foram realizadas no primeiro e terceiro trimestres do ano. Na comparação trimestral, ou seja, versus o quarto TRI de 23, os volumes de receita líquidas ficaram em linha, considerando que foram feitas nesse período paradas de manutenção programadas e o período de férias coletivas da indústria. Porém, continuamos observando uma tendência de crescimento passado este período de sazonalidade. No que tange a custos, além da menor diluição dos custos fixos advindos das paradas de manutenção, sentimos o aumento dos insumos dolarizados no período, dado o pico de preços que o dólar atingiu no final do ano. Nesse sentido, nos mantemos atentos quanto à tendência de alta para o ano de 25 e impossíveis novos ajustes de preço para mitigar tais impactos. Com relação à operação de celulose solúvel, seguimos com boas notícias quando tratamos os resultados da LD Celulose. Apresentamos recordes de receita líquida e EBITDA ajustado recorrente para o ano de 24, confirmando a excelência operacional e as vantagens competitivas da celulose solúvel frente a outras fibras. E aqui falando da qualidade da fibra produzida pela LD e pela estabilidade dos preços no mercado de commodities. Por ter uma operação dolarizada, esta acabou beneficiada diante da desvalorização cambial frente ao dólar vivenciada no final do ano. Além disso, no que tange a custos, a operação mantém processos bastante diligentes que acabam por minimizar impactos da moeda nos resultados. Especificamente, falando sobre o lucro líquido, este apresentou resultado negativo no trimestre e no ano. Conforme trouxemos na última divulgação, a LD implementou uma nova estrutura de financiamento, substituindo a operação de Project Finance por um Corporate Finance, o que se traduziu em uma estrutura de capital e covenants mais adequados. Porém, a substituição acabou por reconhecer os encargos da última operação que foi desmobilizada, o que impactou diretamente o resultado financeiro do quarto trimestre do ano. Adicionalmente, tivemos efeitos essencialmente contábeis relativos a impostos diferidos associados ao dólar, que é a moeda funcional da operação. Somados, esses efeitos fizeram com que a LD apresentasse prejuízo no período. Destacamos que as perspectivas da operação são completamente positivas, tendo esses efeitos afetado o resultado de forma pontual no período, porém não o caixa da LD. Passemos agora ao slide 11. O mercado de produtos acabados encerrou o ano de 2024 confirmando sua recuperação, com avanço de 9% frente ao resultado de 2023, assim como a indústria de material de construção como um todo, que evoluiu 6% quando comparado ao ano anterior, de acordo com a Abramat, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção.
Mesmo que a Bramate forneça indicadores mais amplos, que incluam categorias de produtos que a Dexco não comercializa, entendemos ser um termômetro eficaz para o setor que atuamos. Seguimos para o slide 12. Apresentamos no ano de 2024 uma recuperação importante da divisão de metais e louças, que encerrou o período com um EBITDA ajustado recorrente de R$ 131 milhões e com margens aproximadamente de 7% no ano de 24, sendo 28 milhões no quarto tri de 24. Com esse resultado, começamos a colher os frutos das iniciativas conduzidas ao ano de 23 para as melhorias operacionais diante de um mercado com demandas um pouco mais estabilizadas. Como mencionado anteriormente, a valorização do câmbio acabou por impactar também os insumos dolarizados da divisão, além de termos tido paradas de manutenção programadas e férias coletivas, que diminuem a diluição de custos fixos. Desconsiderados esses efeitos, no trimestre o EBITDA ajustado recorrente se manteve em linha ao que foi entregue no terceiro tri de 24. Mesmo com a conclusão da saída do segmento de chuveiros e torneiras elétricas, apresentamos evolução de volumes tanto na comparação trimestral quanto anual, além da evolução da receita líquida, confirmando o melhor mix de produtos e ganhos de market share tanto para metais quanto para louças. No que diz respeito à utilização de capacidade das fábricas, o segmento de metais segue sendo um diferencial, rodando a níveis eficientes, com mix de produtos premium que corroboram com os resultados da divisão. Passemos agora ao slide número 13, o mercado de revestimentos segundo a Anfacer. Começamos a ver neste trimestre uma recuperação da indústria de revestimentos cerâmicos como um todo e no segmento de via úmida, onde a Dexco possui operações. Porém, é importante perceber como uma recuperação estimada em 4% no último trimestre do ano ainda desenha um longo caminho para uma estabilidade. Somados os anos de 22 e 23, vimos uma queda de cerca de 30% nesse segmento, o que faz com que a retomada dos resultados ainda seja desafiadora. Ainda temos observado um aumento progressivo dos níveis de estoque da indústria, que rodou no ano de 2024 com cerca de 30% de capacidade ociosa e que traz atenção para as variáveis de mercado. No slide seguinte, falamos sobre os resultados da nossa divisão. Mantivemos as ações de intensificação de iniciativas comerciais, refletindo ganhos de market share, se traduzindo em maiores volume e receita, tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. Porém, tivemos um impacto em custos que acabou por refletir o EBITDA ajustado recorrente no quarto tri de 24 e no ano de 24. Além das paradas de manutenção programadas e das férias coletivas, tivemos o início do ramp-up da nova unidade de revestimentos em Botucatu. Como esperado nesse estágio inicial, alguns custos foram concentrados, impactando temporariamente os resultados. Com o ambiente setorial dando poucos sinais de recuperação, níveis de utilização de capacidade da fábrica pressionados por um setor altamente competitivo, encerramos o ano com EBITDA ajustado e recorrente de R$ 4 milhões, uma margem de 0,5% em 2024. Falamos um pouco agora sobre perspectivas para 2025. Trazemos então algumas discussões que entendemos nortear o primeiro semestre deste ano. A divisão madeira segue resiliente em termos de demanda, principalmente pela indústria moveleira. Quando falamos da divisão de acabamentos para a construção, continuamos avançando nas ações para colher resultados da divisão de metais e louças e agora acompanhando o ramp-up da nova operação de revestimentos. Seguimos trabalhando para melhores resultados na divisão. Com o fim do ciclo de investimentos 21-25, nosso foco é reduzir a alavancagem da companhia e priorizar a geração de caixa. Mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador, seguimos atentos às oportunidades para otimizar nossa eficiência e rentabilidade. Estamos acompanhando de perto as necessidades de aumento de preços de nossos produtos para compensar altas de insumos, acompanhando inclusive este cenário de taxas de juros mais altas. Seguimos diligentes quanto aos custos e à gestão de caixa da companhia, analisando e priorizando a necessidade e o retorno de todos os projetos. Antes de encerrarmos nossa apresentação, quero compartilhar com vocês um projeto que simboliza um marco para a companhia, a Casa Dexco. Anunciada em 2021, agora ela se torna realidade, consolidando nossa presença no setor de design e decoração, bem no coração de São Paulo. Gostaríamos de apresentá-la oficialmente para vocês agora.
muito entusiasmados e bastante orgulhosos do projeto que estamos entregando com a inauguração da Casa Dexco. O evento oficial ocorreu na última segunda-feira e contou com a presença de profissionais-chave no ramo de arquitetura e design, além dos principais executivos da Dexco. Com 2 andares e mais de 4.000 metros quadrados, a Casa Dexco marca um passo importante para a companhia. Pela primeira vez, reunimos todas as nossas marcas em um único espaço, oferecendo uma experiência completa e integrada para arquitetos, designers e consumidores. Vale lembrar que a Casa Dexco traz um novo conceito de loja de arquitetura e decoração, indo além de um showroom, sendo um espaço onde o cliente pode conhecer e adquirir nossos produtos. Além de oferecer todas as funcionalidades de uma loja convencional, a casa conta com espaços decorados e assinados por 20 profissionais de arquitetura, design e decoração, com o diferencial que esses espaços não estão ali apenas para exibição. As pessoas podem entrar, tocar, experimentar os produtos, conhecer diferentes combinações de produtos e tendências, além de contar com exposições de arte e design, espaços para eventos, coworking, uma cozinha gourmet funcional e um café. Deixo aqui meu convite para todos que conheçam esse espaço, que fica localizado na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, outro ícone da cidade de São Paulo. E antes de concluir nossa apresentação, gostaria também de convidá-los para a Feira Expo Revestir 2025, a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, que está acontecendo desde o dia 10 e vai até amanhã, dia 14 de março, aqui na cidade de São Paulo. Mais uma vez, estamos presentes nesse importante evento para o setor com a Cidade Dexco, um projeto arquitetônico inspirado no Conjunto Nacional, este ícone da arquitetura da cidade de São Paulo, conectando inclusive com a inauguração da Casa Dexco. A feira é um importante canal de lançamento de produtos, onde este ano garantimos novidades nas marcas Deca, com novas linhas de cubas e metais, e Portinari com destaque para lastras, porcelanatos de grandes proporções, com placas que podem chegar a 3,60 por 1,80, reforçando a versatilidade de nossos produtos, além da linha Nexus, nossa primeira coleção transversal com produtos que dialogam entre todas as marcas da empresa. A Expo Revestir é um dos principais canais de conexão da companhia com seus diversos públicos de interesse, sendo um importante impulsionador dos resultados no primeiro semestre do ano. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de tirar um momento para reconhecer e agradecer ao Antônio Joaquim, nosso CEO. Como muitos de vocês já sabem, essa é a última divulgação de resultados em que ele participa como nosso CEO. Em nome de toda a empresa e de nosso time, quero expressar nossa profunda gratidão pela sua liderança, visão e compromisso ao longo dos últimos 12 anos. Agora seguimos para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Márcio Farid, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Márcio, pode prosseguir. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu acho que a primeira é para entender um pouquinho de como a gente deve pensar para 2025, no mix de vendas de madeira em pé e de venda de painéis, né? A gente viu que não teve vendas no quarto trimestre, mas indo para um ano potencialmente mais desafiador, como é que vocês se preparam para esse mix de produto? Meu entendimento é que a preferência é sempre para rodar painéis a full capacity, e quando não dá, vocês conseguem vender um pouco mais de madeira, né? Então, assim, para entender se tem alguma coisa já planejada, vai depender muito de como o ano vai se comportar olhando para frente. E o segundo, eu acho talvez um pouco mais macro junto com o micro, né? De novo, talvez pensando em um ano um pouco mais desafiador aí, provavelmente, com taxas de juros mais elevadas, vocês já estão vendo na ponta alguma mudança em termos de demanda de mercado, em termos de sentimento de cliente, e como que a gente deve pensar nesse cenário para Deca e Cerâmica, que estava num momento de turnaround aí, de recuperação operacional, e agora encontram um mercado potencialmente mais difícil, né? Obrigado. Eu vou passar na sequência a palavra para o Henrique e para o Raul para falarem de painéis e um pouco desse sentimento de demanda. Só é importante conectar isso com a própria questão que a gente acabou de apresentar sobre a feira, que é um bom termômetro de como é que anda o humor, tanto do mercado com especificadores e os nossos clientes na ponta, tá? Então, acho que esse sentimento é importante capturar, porque enquanto as coisas estão caminhando aí do setor macro,
economia em geral, a gente está com um contato cada vez mais próximo e é um momento importante do ano vis-à-vis aí a nossa participação em eventos que nos colocam muito próximos a eles, tá? Então, para painéis, Henrique, eu queria convidar para falar sobre essa ponderação de full capacity versus venda de madeira, o que a gente planeja para 25. Márcio, tudo bom, Henrique? Nós estamos caminhando para ter um ano ligeiramente melhor do que a gente teve em 2024 em termos de volume, mas com uma velocidade de crescimento que vinha acontecendo no segundo semestre um pouco menor. Então, a boa notícia é que continuamos com um mercado interessante, mas se ajustando, o que é natural depois de uma volatilidade tão grande quanto o ano de 2024. A princípio, não existe de forma significativa nenhum grande bloco de floresta ou madeira para ser vendido no médio prazo, né? A gente não vê 2025 como um ano que nós vamos ter movimento de madeira significativo. Então, essa é a nossa base, né? Nós estamos trabalhando nesse sentido. Naturalmente, ajustes existem, todo dia nós estamos comprando e vendendo madeira, porque faz parte da operação, mas aquele típico impacto positivo de grande volume de madeira não é o caso, pelo menos a gente não vê isso acontecendo. Obrigado, Henrique. Raul? Bom dia a todos aí, bom dia, Farid. Eu acho que aqui o momento da sua pergunta é muito apropriado, né? Acho que essa talvez seja a semana mais quente do ano, né? Do ponto de vista de exposição, conversas com clientes, stakeholders, né? Feira Revestir, como sempre, uma feira muito movimentada e com muita participação, né, de todos os players aí do setor. Além, evidente, da Casa Dex, quando a gente já teve aí mais de 3.000 pessoas visitando em alguns dias e que também ali é um momento muito bom de interação, né, com os diversos participantes. Acho que ainda é cedo para falar de qualquer expectativa de queda de demanda por aceleração de juros. A gente está vendo, sim, mensagens ambíguas aí de todos os lados, né? Então, você tem setores, áreas e clientes que estão se saindo bastante bem dentro do mercado. Então, com janeiro alinhado, todo mundo mostrando uma estabilidade, algum crescimento em janeiro e fevereiro, e o mesmo acontece conosco aqui. Acho que o nome do jogo aqui é efetivamente esse acompanhamento muito próximo, muito presente, muito constante do que acontece na ponta, né? Janeiro desse ano foi um mês um pouco mais lento de sellout, né? Com as férias se estendendo um pouco mais, né? Fevereiro já retomou, foi um mês um pouco mais forte. Em março, depois do carnaval, a gente tem visto um comportamento muito linear, muito alinhado com o que a gente está olhando, né? Nosso setor é um setor de cadeia longa, né? Você tem inícios de obras, essa é uma época que você vai, né, retomar, né, acompanhar, finalizar os seus projetos. Então, já até esse momento a gente está vendo alguma coisa. Agora é mão no pulso o tempo todo. Nós estamos aqui controlando tudo aquilo que a gente controla, né? Um ano de austeridade, um ano de responsabilidade de alocação de capital, né? Um ano de olhar o caixa com bastante cuidado, mas até o momento nenhum sinal muito destoante do que o que a gente já vinha falando, né? Queria lembrar que a Dexco, lá no nosso Dexco Day, no final do terceiro tri, início do quarto tri do ano passado, já apontava para um ano de 25, onde a gente tinha que estar muito atento, e assim estamos, né? Acho que aqui o segredo é a gente estar muito próximo, muito consciente do que acontece e tomar as ações. Já iniciamos com um ano de austeridade, de controle, mas a demanda até o momento sem grandes surpresas. Obrigado, Haddad. Obrigado, Raul. Só um follow-up, talvez, aqui para o Haddad. Desvalorização cambial aí nesses últimos 2, 3 meses, né? O câmbio já voltou um pouco, mas ainda assim no patamar mais elevado. Só para entender como é que a concorrência está se comportando na tentativa de aumento, de recompor parte desse aumento de preço e recompor parte desses custos que vieram, né? Obrigado, pessoal. Farid, a gente tem monitorado muito de perto.
como você mesmo mencionou, muita pressão até janeiro, onde a gente chegou com o dólar aí acima de 6. A questão, infelizmente, é que a gente está tendo uma combinação de efeitos, né? Além da desvalorização, que voltou um pouco, agora já está mais volátil essa última semana, mas a gente tem também algumas commodities ligadas à resina que estão impactando o custo no fim do dia. Então, se você pegar algumas commodities como ureia, próprio metanol, desde novembro tiveram aumentos assim expressivos, em torno de 30%. Isso acaba naturalmente pressionando nosso custo no curto prazo. Nós estamos atentos, a gente tem feito alguns ajustes de preços pontuais, como vocês têm acompanhado bem de perto, a nossa política comercial ela pressupõe aumentos inteligentes, a gente não está fazendo um one size fits all, a gente está fazendo ações bastante pontuais, dependendo do produto, dependendo da região, considerando competitividade, nosso share. O que a gente nota no mercado como um todo, naturalmente eu não sei te precisar exatamente concorrente por concorrente, mas parece que existe um posicionamento muito mais racional. Natural que existam brigas por share, natural que existam brigas por espaço, mas longe de imaginar aquelas brigas sanguinárias que aconteciam tempos atrás em termos de preço. Sem dúvida nenhuma, o custo não só de resina, não só dos commodities, mas também na madeira, colocaram um limite para que exista abuso na questão de gestão de preço na madeira. Só expandindo um pouquinho no tema que o Henrique trouxe, né, só para incluir a divisão de acabamentos também nessa história, a gente também é impactado por custo, né? Você tem algumas commodities, tem frete também, né? Que é um impacto transversal para todas as operações da companhia, mas o fato é que a gente conseguiu andar um pouco à frente do tema dos aumentos. Lá no final do ano a gente já anunciou algumas coisas, no começo do ano também, estamos num processo de implementação, né? Então, a situação permanecendo como ela está hoje, se não houver novas deteriorações, a gente está com o nível de preço ajustado para a realidade atual de custos. Mas, como o Henrique falou, temos que acompanhar muito próximo, né? De um lado para outro. Ótimo, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Monegaglia, do Safra. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Consegue me escutar? Acho que sim, né? Obrigado por pegarem minhas perguntas. Tenho duas aqui. Primeiro, parabéns pela inauguração da Casa Dexco. Nesse investimento, eu queria ver se vocês conseguem compartilhar quais métricas vocês vão acompanhar para acessar o retorno, seja direto ou indireto desse investimento. E aí também já pensando no que a gente pode esperar em 2025, né? O que vocês planejam atingir com esse startup, né, em 2025. E a minha segunda pergunta aqui, ficou bem clara essa necessidade de repassar a inflação de custos em preço, né? Parece bem razoável. Então, minha dúvida é se esse movimento já começou a ocorrer em 2025 ou se é uma conversa para daqui a alguns meses. Se der para quebrar por segmento, ajuda bastante. Obrigado, pessoal. Vou passar aqui a palavra para a gente falar um pouquinho de Casa Dexco, depois a gente fala das divisões aqui para repasse de custos, tá? Inflação. Sobre Casa Dexco, Ricardo, é um primeiro movimento. A gente tem sim métricas de acompanhamento. Eu lembro que a gente teve várias razões nesse nosso primeiro start aí no segmento de varejo, né? A primeira razão é realmente ter um atendimento muito melhor aos nossos clientes, consumidores e tal, com um espaço que permita isso, porque nós tínhamos showrooms ali na Avenida Brasil que tinham grandes custos operacionais e digamos assim, pouca efetividade para um bom atendimento, principalmente não só a consumidores finais, mas principalmente a clientes que querem vir discutir, mostrar, debater uma nova coleção, coisas nessa linha, né? Então, a Casa Dexco, no primeiro momento, surgiu o seguinte: trocamos posição, tínhamos duas operações lá embaixo, trocamos por uma operação aqui, bastante efetiva, mas o fato principal não está aí. Nós temos um plano, nós trouxemos uma equipe
nós trouxemos uma diretora especializada em varejo no mercado, nós segmentamos todo o time e a Casa Dexco está iniciando ela é o pontapé inicial da nossa rede de franquias, que será chamado de Casa Dexco também, que já temos 2 operações abertas e cerca de quase 20 contratadas, enfim, que serão implementadas ao longo de 2025. Então, obviamente, a gente espera nesse processo, são várias coisas. Primeiro, como eu falei, toda a parte de atendimento muito melhor, né? O fluxo de arquitetos, de gente, a nossa expectativa é que o novo ponto que nós tenhamos aqui se torne uma parada obrigatória para aqueles que já tiveram de oportunidade, por exemplo, de ir a Milão, que é um grande centro de design, essas coisas. Você tem lá as grandes feiras em Milão e você tem o Fora Feira, né? E a gente quer realmente atrair um público muito grande, está concretizando nesses dias todos aí. E, obviamente, com o estabelecimento das redes de franquia, a gente quer ampliar a venda de Deca e revestimentos, essencialmente em públicos mais selecionados, nesse segmento de lojas especializadas, nesse segmento mais premium, que é bastante rentável para nós. Então, a gente espera aumentos de rentabilidade, uma melhoria do mix médio, enfim, coisas desse tipo. E também, é claro, um retorno maior à medida que você tem uma nova operação onde você pode atender direto. Então, nós temos, sim, métricas estabelecidas. Nós não divulgamos, obviamente, essas metas, faz parte da estratégia traçada para isso, mas estamos muito satisfeitos com a adesão dos nossos parceiros, dos nossos clientes. A maioria absoluta dessas lojas são lojistas que já são parceiros, que convertem bandeira para uma operação mais integrada só conosco, esse novo modelo de ausência de estoques que facilita bastante. Então, tem muita coisa. Eu realmente convido todo o pessoal, dos analistas que nos acompanham, para conhecer e depois procurar entender que a Dexco lá na frente também será uma empresa com um pé no varejo. Isso é muito importante para a gente. E também queria adicionar um pouquinho, né, o efeito institucional, né, da Casa Dexco, né? Acho que o Antônio falou bastante bem. A gente tinha 2 showrooms muito antigos, desatualizados, né? Na hora que a gente coloca um espaço com essa magnitude, né, e a gente de fato consegue mostrar para os nossos clientes essa nossa proposta de soluções para melhor viver, a gente consegue ver na amplitude dos produtos da Dexco, né, e que trabalham em muita harmonia. A gente vai ver muita solução de madeira dentro da casa, soluções de todos os tipos de acabamento. E a verdade é que o público de especificadores, arquitetos e mesmo de lojistas abraçou a Casa Dexco como um ambiente onde eles podem utilizar, devem utilizar, levar os seus clientes para inspirar. Eu acho que, de fato, aí a gente está muito próximo, inclusive dos parceiros, né, das lojas independentes, né? A gente tem visto um movimento enorme de clientes de lojas independentes, que são clientes nossos, que aproveitam esse espaço também para trazer. Eu acho que mais do que um investimento de varejo, né, que sem dúvida nenhuma vai impulsionar, né, a marca Casa Dexco para aqueles ambientes, para aquelas cidades ou regiões onde a gente vai ter a nossa rede de franquias, também impulsiona a marca da Dexco, as soluções da Dexco, para os parceiros que compram os nossos produtos também. Então, a receptividade tem sido bastante importante. A partir da semana que vem, a gente começa a fazer a operação de venda, que também tem um outro elemento chave, que é a captura de dados, né, do ponto de venda, entender como é que os nossos produtos se conversam. Então, a parte de analytics, né, de inteligência de dados, é algo que passa a ser viável e passa a ser possível com os dados que a gente captura de venda na ponta, né? Então, esse é um outro elemento bastante chave aqui dessa nossa estratégia de varejo e da própria Casa Dexco aqui na Paulista. Só a continuação da pergunta do Ricardo sobre 2025, né, o repasse de preços
o aumento de preços para repasse de custos aí. Quer começar, Raul? Continuando. Sim, mais ou menos o que eu encerrei aqui no tema da pergunta do Farid, né? Eu acho que a gente tem estado muito atento, né? Lá desde do quarto TRI de 24, a gente já veio com alguns aumentos de preço para estar ajustado, né, à realidade atual. Então a gente tem andado de uma certa forma à frente, porque a gente sabe que aqui não dá para bobear, a implementação de preço demora algum tempo, você tem alguns acordos de mais de um mês, você tem um pouco de carteira, então o fato é que o que a gente fez de aumento de preço se ajustou à situação macro, né, de todos os negócios, olhando o custo de óleo diesel, olhando o custo o preço, né, a cotação do dólar, né, olhando as principais commodities que a gente acompanha. Agora, num momento volátil como esse, né, o que o Haddad trouxe bastante bem, né, a gente não faz aqui aumentos lineares, a gente tem hoje um nível de inteligência de pricing aqui, onde a gente vai buscando os principais elementos de cada questão de custo dos nossos produtos e a gente faz os ajustes. Então, dá para dizer que com o que a gente fez no final do ano passado, alguma coisa no começo do ano, a gente segue ajustado para a realidade atual, mas muito atento para as mudanças de cenário aí que ocorrem e vêm ocorrendo. Excelente. Obrigado, Eu acho que Antônio. só complementando, eu acho que eu já tinha respondido de uma forma mais genérica, a gente está acompanhando muito de perto, né? Não tem, a gente já fez alguns ajustes no primeiro trimestre e continuamos trabalhando bem perto da nossa estrutura de custo e do mercado para poder fazer os ajustes quando necessário. Maravilha, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira pergunta seria entender o que mudou na visão estratégica de vocês, dado esse cenário que vocês escreveram aí no início do call, né, em que vocês já percebem alguma desaceleração, incerteza em alguma linha de negócio, dado o ambiente macro. Então, se vocês pudessem comentar, né, se ainda existe algum ajuste fabril aí a ser feito quando vocês olham hoje as operações, né, tais quais aí os que vocês fizeram nos últimos anos, e sobre o turnaround de Deca Cerâmica, né, se existe alguma mudança de rota dado esse cenário, sobretudo em cerâmica, dado esse novo cenário, quando que vocês imaginam hoje que a divisão conseguiria entregar um nível de rentabilidade melhor e mais adequado com o que vocês entendem? E a minha segunda pergunta seria sobre LD. Talvez vocês pudessem comentar um pouco mais como que foi a evolução de produção do ativo aí ao longo de 2024, seria interessante, e também se existe algum ajuste ou oportunidade que vocês entendem aqui no curto, médio prazo para fazer com que esse ativo aí consiga retornar mais dividendos aí mais cedo. Tá? Obrigado. Bom, Rafael, começo aqui falando um pouco do tema da estratégia geral com relação ao nosso orçamento, especificamente em cerâmica, como você perguntou. Depois eu passo para o Haddad para falar um pouquinho da LD, né? Bom, de maneira geral, a nossa estratégia não muda, né? A gente é uma empresa, ela vai sofrer pequenos ajustes aqui e ali, mas a gente é uma empresa com esse olhar de longo prazo. Então, a nossa estratégia, por exemplo, em cerâmica, de ser a nossa plataforma de crescimento, né, é inequívoca. A gente segue absolutamente comprometido com essa estratégia do revestimento cerâmico. Acho que a chegada de Botucatu, a própria Casa Dexco e o varejo, é impensável você estar com operação de varejo sem estar em cerâmica, né? 50% em média da venda das lojas é cerâmica, é o produto que falta para compor aí os ambientes onde a gente está na casa. Então, aqui, nenhuma dúvida que a gente vai seguir investindo, melhorando, ajustando a nossa posição nesse mercado. O impacto, vocês viram o impacto de resultado, né? Aí no final do ano, alguma coisa relevante em revestimentos se dá ao nosso ajuste industrial para preparar para a partida de Botucatu. Botucatu tem um portfólio
absolutamente diferente, distinto, né? Uma fábrica que é única no ponto de vista de tecnologia e de novos produtos e para que nos permite jogar em segmentos onde a gente não está hoje, também nos permite uma presença geográfica e uma competitividade de frete que a gente não tinha lá no sul para atender Nordeste, Centro-Oeste do Brasil, mesmo o estado de São Paulo. Então, aqui, essa nossa estratégia de trabalhar com esse sistema de operações na área de cerâmica está mantido e está, diria, fortalecido hoje, né? A gente, em dezembro, fez os ajustes que a gente precisava fazer, né? Acertando as linhas, levando o portfólio de produto. Essa é uma operação que não é trivial, né? Você tem mais de 1.000 SKUs, mais de 1.000 produtos diferentes que precisam estar alinhados à vocação das unidades. Então, a gente vem e está seguindo o plano que a gente seguiu lá na frente, né? Com relação ao resto do turnaround, né, eu acho que metais a gente já começa a se encontrar numa situação muito, muito ajustada. Eu acho que aqui os nossos produtos estão vindo com uma boa demanda, com uma boa capacidade de produção, uma boa melhora nos níveis de entrega. Acho que isso é chave para a gente ocupar espaço. A gente fez lançamentos assertivos, o nosso portfólio hoje está muito completo, muito alinhado com o que se precisa ter para a gente ganhar participação nos ambientes onde a gente atua. No mercado de louças é um jogo de aumento de ocupação, né? Fabril, acertar, a gente está lá com as fábricas ajustadas, com a automação de Jundiaí começando a entregar ótimos resultados, né? Eu acho que esse é algo que a gente precisa acompanhar com muita atenção, né? O investimento que a gente fez em automação é para trazer muitos bons resultados em Jundiaí e as fábricas do Nordeste com nível adequado de ocupação, mas esse é o olhar aqui, né? A gente precisa ter, são fábricas com bastante intensivas em mão de obra, né? E que precisam de uma certa medida num nível de ocupação, né? Para poder absorver esses custos fixos e gerar um nível de custo adequado. Então, diria que aqui temos esse olhar em louças para a gente ir crescendo a ocupação das fábricas do Nordeste e entregando os resultados aqui que a gente precisa entregar com a automação de Jundiaí ali em louças. Vou começar a puxar a resposta sobre LD aqui e a gente complementa com informações aqui do Henrique também, tá? É importante destacar que ao longo de 24 a gente vem reportando aqui de forma um pouco mais qualitativa, mas a gente concluiu o ano de 24 com um nível de produtividade superior, bem superior aos 10% da capacidade nominal da operação, que a gente esperava que acontecesse ao longo de 10 anos, muito mais do que aconteceu no terceiro ano de operação, né? O segundo ano de operação full. Então essa é uma notícia muito importante e confirmando junto com isso também a parte de qualidade da produção, que foi praticamente plena, né? A gente sempre espera que, especialmente nos períodos em que você tem parada de manutenção, você tem algum tipo de oscilação, ela fica numa banda muito pequena, então a gente está satisfeito tanto por um índice quanto pelo outro, tá? Então, o potencial da LD está se confirmando também como potencial de execução. Em termos de oportunidades, existem trabalhos sempre em andamento para verificar medidas adicionais de produtividade, inclusive durante esses períodos de parada. A gente já teve a nossa terceira parada completa, segunda completa, a gente fez uma parada logo depois do ramp-up em 2022, passamos por mais duas em 23 e 24, agora 24. Então dá para a gente falar que existe uma estabilização num patamar muito alto de produtividade, qualidade e de retomada de operações, o que coloca a gente numa posição bastante positiva. Olhando um pouquinho para 25, que é um pouco do teor da pergunta, até para falar um pouco sobre o dividendo, o tipo de pressão que a gente vê nos nossos negócios Dexco também acaba acontecendo na LD. Ela tem componentes químicos na formação de florestas, tem componentes químicos na própria produção industrial, ela tem o custo de frete atrelado também às variáveis macro, inclusive o próprio custo de algum desarranjo logístico, então tudo isso coloca pressões olhando de 25 para frente.
Parte interessante é que a gente não viu isso se transformar numa degradação de preços como a gente viu no restante de celulose. Então, é um mercado que seguiu preservar. E o balanço mundial ele não foi alterado. Então, a gente imagina que, olhando para frente, tem um potencial, pelo menos de manutenção, está num patamar alto e produtividade tem trazido bons resultados para a LD e a gente imagina que isso continue. Especificamente de dividendos, ela é uma estrutura nova que a gente colocou que permite uma liberação de dividendos pequena nos primeiros anos, mas à medida que a companhia desalavanca, ela perde essas travas. Tá? E a gente está num patamar bastante acelerado com relação a esse rumo de desalavancagem. Então, 26 aparentemente não vai ser um ano que vai trazer grandes números. A gente sinalizou já que 26 seria um ano de primeiros dividendos sendo pagos em valores bastante tímidos, mas a gente falava lá de 27, 28, um patamar crescendo, e se a gente continuar nessa nível de produtividade com custos controlados e os preços pelo menos mantidos ou leve aumento, a gente imagina uma tendência positiva para antecipar um pouco os dividendos, tá? Perfeito. Eu acho que, só reforçando, a gente fica muito satisfeito de ver a questão operacional, né? Uma evolução muito grande. A gente tem se surpreendido positivamente com a gestão, produtividade, gestão de custo, a própria formação de florestas, super na nossa mão. Isso para nós é uma super notícia e a gente espera, como o Francisco mencionou, acelerar o processo de maturação da operação bastante nos próximos anos. Perfeito, obrigado. Eu só queria fazer um follow-up com o Raul. Raul, na sua resposta sobre cerâmica, se você pudesse só dar um pouco mais de detalhes sobre como vocês estão vendo cerâmica evoluindo ao longo do ano e talvez aí entender... eu sei que é difícil traçar aqui um cenário dado esse ambiente macro, mas se você pudesse dizer um pouco mais a sua expectativa para um nível de resultado mais adequado. Obrigado. Perfeito, Rafael. Acho que aqui é o seguinte, né? O ano de 25, sem dúvida, é um ano de recuperação, né? De melhora do resultado de cerâmica com relação ao que a gente tem visto, né? Acho que a gente passa por 2 anos de muito ajuste, mas ainda é um ano onde o foco mais importante é recuperar essa relevância e ajustar o nosso sistema de produção, né, nosso complexo de produção de cerâmica aos níveis adequados. Então, ainda é um ano onde a gente vai ter Botucatu acelerando, né, fazendo esse ramp-up com algum desenvolvimento de produto, com entrada em novos segmentos, e começar a colher também os investimentos que a gente fez em trade marketing, participação nas lojas. Então, é um jogo de muita consistência em 2025, mas também com custos adicionais aqui. Essa fábrica, o que eu posso me comprometer aqui, já me comprometi também com o nosso conselho aqui dentro, é que 25 é o ano onde a gente encerra qualquer conversa sobre ramp-ups e ajustes em revestimentos, mas ainda é um ano de ramp-up de Botucatu, ainda é um ano onde essa unidade vai se firmar, ela termina o ano já em níveis de custos melhores do que o que a gente tem no Sul, né? Uma unidade que tem a melhor tecnologia para que isso aconteça, né? Então, ao encerrar aí em algum momento em terceiro e quarto tri desse ano, a gente vai ter o Sul operando bem, como vem operando bem, e Botucatu com nível de custos adequados e com portfólio de produtos começando a se movimentar bem. A gente tem razões para acreditar que, com tudo que a gente viu nos eventos, com o preview, com clientes em janeiro e agora também nessa semana de março aqui, de que a gente tem um portfólio de produtos em Botucatu e uso de tecnologias que nos permite competir de uma forma muito relevante. Então, a gente termina esse ano de 25 ainda com resultados mais difíceis, né, efetivamente com o mercado bastante competitivo, como vem sendo, né, a gente tem que ter aí, esperar algum ajuste dentro desse mercado, para a partir de 26 a gente começar a ter níveis de operação mais adequados ao que a gente imagina. Perfeito, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria ouvir um pouco vocês falando sobre a alavancagem da companhia. A gente viu uma geração de caixa positiva esse trimestre, mas ajudada aí por um efeito não recorrente e um nível de CAPEX relativamente elevado ainda. Queria entender um pouco como que vocês veem a alavancagem ao longo de 2025 e se eventualmente existe alguma possibilidade para vocês acelerarem esse processo de desalavancagem através de um desinvestimento, ou eventualmente uma flexibilidade em CAPEX olhando daqui para frente. Obrigado. Marcelo, obrigado pela pergunta. Realmente a gente teve no final do ano aquela operação florestal que a gente comentou com vocês, para benefício da empresa, isso ajuda em algumas dimensões a gente, inclusive no custo de juros. Então, é uma operação bastante interessante. A gente costuma falar que a alavancagem ela pode vir de duas fontes, eu acho que você capturou bem, né? Ela pode vir do DRE, né, que é a performance dos negócios, e aí tem um pouco das falas do Raul e do Henrique sobre o que a gente espera dos negócios, tem uma questão de rentabilidade, a evolução da captura dos projetos que a gente implementou nesse ciclo de investimentos. Então, o próprio resultado, mesmo num cenário desafiador, a gente está contando com captura de ganhos daquilo que a gente fez nesses últimos 2 anos. Então, essa é uma parte importante para pelo menos uma preservação e uma geração de caixa de captura desses investimentos, tá? Obviamente que isso diluído ao longo do tempo. E a segunda parte, obviamente, são ações de balanço. Então, da mesma forma que a gente estudou e avaliou essa operação que a gente fez em 24, a gente está super atento para 25. A gente não tem nada relevante e nada que a gente esteja estudando desse tipo de ação que eu imagino que você tenha imaginado ou pensado quando você fala de desinvestimentos. A gente tem sim um balanço que ele é bastante grande. Isso envolve ativos industriais, envolve ativos florestais, envolve terra, envolve uma série de coisas que permitem que a gente consiga estudar movimentos que a gente possa fazer melhor uso desses ativos, tá? Então, essas coisas elas estão no nosso radar. A gente tem avaliado da mesma forma que a gente fez ações no quarto tri agora para 2025 e, obviamente, um grande motivador é essa taxa de juros alta, tá? Mas a gente não fala de sair de nenhum segmento que a gente atua hoje, a gente não fala de grandes transformações, a gente fala de fazer melhor uso do balanço que a gente tem. E essa é a nossa tônica para 25, né? Tanto captura de melhorias dos nossos negócios e também a gente otimizar o tipo de balanço, o tipo de mobilização de capital que a gente tem para benefício da empresa. Não, super claro. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Antônio Joaquim, CEO da Dexco, para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, mais uma vez, obrigado a vocês. Eu estou bastante satisfeito nesse momento agora de passar realmente o bastão aí já dentro de um mês aproximadamente, né? Só formalidade, o Raul já está em charge da operação aí desde janeiro. Queria só reforçar que a companhia tem uma estratégia bastante sólida. Essa estratégia sempre olha pelo menos 5 anos à frente, é debatida recorrentemente, vai continuar sendo feita ao longo desse ano. Num primeiro momento, nessa estratégia, claro que nós estamos bastante preocupados com o tema de endividamento, não tanto pela relação dívida-EBITDA, mas pelo custo da dívida em função do custo de capital mais caro. Então, nós temos aqui dentro um grupo trabalhando prioritariamente nesse assunto, nós temos ações que a gente olha, considera, e a gente está nessa fase de avaliação. Ainda esse mês temos reunião do Comitê de Finanças discutindo todo esse processo, então é claro que nós estamos elencando todas as ações possíveis para fazer essa redução e eu acredito que nós vamos conseguir fazer, o Raul, todo o time vão achar soluções, é claro que a gente tem coisas na mesa, mas a gente vai trabalhar isso com todo cuidado, acho que a gente tem grande possibilidade nisso. Também nesse primeiro momento a gente está fazendo todo um trabalho muito forte de reavaliação e de discussão do go-to-market nas divisões de DECA e revestimentos, um trabalho muito sólido feito com o auxílio
de consultorias, de todo esse processo, e parte disso está toda essa estratégia do pé no varejo aí, com Casadex, com outras coisas. Isso reforça de forma muito importante, por exemplo, às vezes a gente tende a ver de uma forma um pouco mais simples, revestimento está difícil, poderíamos ter alguma coisa em revestimentos? Não, nós já fizemos em termos de ativos industriais tudo aquilo que a gente necessitaria fazer. É claro que a gente pode efetivamente ter uma linha menor, administrar uma linha, administrar outra, tal, mas a gente tem os ativos, nós temos aí as nossas 2 fábricas em Santa Catarina e temos a fábrica nova em Botucatu, e nós vamos trabalhar muito forte no uso desses ativos, e revestimento é uma estratégia fundamental no futuro da nossa empresa. Então, é onde a gente pode recuperar bastante, a gente acredita muito nesse novo modelo. Nós estamos numa fase que a companhia, ok, nós temos uma dívida que custa bastante, mas nós temos os investimentos todos concluídos, todos os investimentos relevantes concluídos. Então, a gente pode esperar um ciclo para frente de investimentos, basicamente de manutenção, nos próximos anos. E eu digo próximos anos, talvez 2, 3 anos, ou coisa assim, até que a gente tenha conforto nessa dívida. Então, sim, absolutamente não estamos confortáveis com o custo da dívida, estamos trabalhando para isso, mas esses investimentos estão feitos, agora nós temos que usufruir desses investimentos e fazê-los retornar melhor. A gente tem muitos projetos, muitas ideias boas que estão na mesa e o time está trabalhando nisso, né? E eu reforço que o seguinte, como essa nossa visão, esse apoio do acionista, que é muito sólido do longo prazo, a gente pode sim, claro, viver momento mais desafiador, todos estão acompanhando nesse momento do macro do país desafiador, mundial mesmo, essa guerra comercial, todos esses processos, nós vamos ter que acompanhar com cuidado, né? A princípio, até agora, a gente não vi grandes efeitos no nosso processo, mas o mercado pode ficar desafiador, mas se ele tiver desafiador, nós estamos muito resilientes, continuaremos assim muito bem preparados e seremos resilientes nesse período e com certeza a gente vai se sair bem. Então eu queria agradecer o apoio de todos, de vocês todos por nos acompanharem e dizer que, claro, eu deixo aqui agora esse momento e vou estar à disposição de vocês como conselheiro, vou estar aqui apoiando e ajudando os acionistas já do conselho nessa condução de estratégia. Obrigado, um bom dia a todos e vamos em frente. Um abraço. A videoconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.